Vamos fazer uma leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 21 em diante. Atos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. O título que damos para esta mensagem nesta manhã é: o que devo fazer para me salvar? O que devo fazer para me salvar? Ou seja, o que é necessário que eu faça para me salvar? Por quase 2000 anos, as pessoas têm feito esta pergunta crucial: o que devo fazer para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Respondendo a esta pergunta, várias respostas têm sido dadas. Os líderes e professores de religião sempre discordam em suas respostas para esta questão tão básica. Muitos acreditam que fazer sacrifícios, fazer penitências, cumprir rituais religiosos e outras coisas do gênero poderão lhe garantir a salvação. Se nós temos alguma esperança de uma vida eterna com Deus, é essencial que encontremos a resposta de Deus para esta pergunta. E esta resposta nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quando lemos a Bíblia, aprendemos sobre o caminho para o céu. Quando lemos a Bíblia, aprendemos o que devemos fazer para alcançarmos a salvação. O texto lido nesta manhã, em Atos capítulo 16, no versículo 30, diz o seguinte: e tirando-os para fora,
disse: Senhores, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Estas palavras foram as palavras que saíram dos lábios de um rústico carcereiro da cidade de Filipos, na antiga Grécia. Os poetas daquele país, sabemos que expressaram por excelência os sentidos humanos. Seus artistas nunca foram ultrapassados na expressão da arte estética. Também seus filósofos nunca foram ultrapassados no saber intelectual. Porém, jamais alguém melhor do que este carcereiro expressou a fome e a sede da alma para com Deus. Quando, na angústia daquela noite, aquele carcereiro clamou: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Prezado irmão, prezado ouvinte, este é o anelo universal que se ouve em todos os lugares, em todas as épocas. Desde as terras geladas da Rússia, as matas sufocantes da África, esta é a pergunta feita: o que é necessário fazer para me salvar? Esta pergunta também é feita entre os peregrinos que se banham nas águas sacras do rio Ganges, na Índia. Esta pergunta também ela é feita nas ruas do Rio de Janeiro e nas grandes metrópoles. O que devo fazer para me salvar? O que aconteceu para provocar esta pergunta deste carcereiro? Vamos então ao relato bíblico, a explanação da leitura que nós fizemos nesta manhã. O grande apóstolo Paulo deixara a Ásia, palco dos seus trabalhos, dos seus labores, para iniciar em Filipos o novo trabalho de evangelizar a Europa. Ali em Filipos, Paulo e seu companheiro Silas encontraram algumas pessoas interessadas no Evangelho, os quais se reuniam à beira de um rio a fim de adorar a Deus. Diariamente, diz o texto bíblico, que uma certa moça possessa de um demônio seguira o apóstolo Paulo e Silas, dizendo que eles eram servos de Deus. Esta publicidade servia para confundir o povo e levá-lo a pensar que o Evangelho é uma espécie de feitiçaria ou alguma coisa aliada à macumba, à astrologia, ao esoterismo, outra ciência extra-bíblica. Quando o diabo vê que não pode atacar diretamente o Evangelho, ele experimenta usar a imitação.
Discernindo o fingimento daquela moça, Paulo expulsou aquele espírito maligno, exercendo a autoridade que Jesus deu à igreja. Esta autoridade que precisa ser usada para expulsar os demônios que atuam na imundícia, no mundanismo, na embriaguez, no sexualismo, no jogo, nas drogas, na preguiça, no comodismo. Logo que aquela moça ficou liberta e não mais adivinhava, se enfureceram seus donos, como também toda a população e também as autoridades que ouviram a queixa em praça pública. Paulo e Silas eram acusados de perturbarem a ordem. Meu irmão, minha irmã, Satanás fica furioso quando um ébrio, quando um viciado, quando um pecador, quando uma prostituta se converte ao Evangelho e é transformado e começa a viver uma vida decente. Repito, Satanás fica furioso. Aqueles pregadores pentecostais, Paulo e Silas, foram vítimas de espancamento com varas do modo mais desumano possível. Como se isso não bastasse, foram entregues ao carcereiro que os retém na prisão interior, onde costumava guardar os piores criminosos. E ainda lhes prenderam as mãos e os pés no tronco, instrumento que servia para aumentar a dor e a agonia do preso. Em verdade, os pregadores estavam presos, mas a palavra de Deus não estava presa. Diz o texto bíblico que nós lemos que à meia-noite, os dois, Paulo e Silas, corajosamente cantavam hinos e louvavam a Deus. Realmente é um fato estranho para os outros presos, que de certo desejavam dormir, enquanto Paulo e Silas cantavam hinos e louvavam ao Deus Todo-Poderoso. Mas foi neste momento, no momento que Paulo e Silas cantavam, que Deus operou um milagre. Qual foi o milagre? A prisão foi violentamente sacudida por um terremoto. O carcereiro, que dormia tranquilamente, apesar dos maus tratos que dispensara aos homens de Deus, acordou assustado com aquele abalo sísmico. O carcereiro, vendo a prisão aberta, supôs
que todos os presos tivessem fugido. Se tal coisa tivesse realmente acontecido, ele, o carcereiro, teria de se apresentar diante de César e possivelmente seria morto, pois era ele o responsável pelos presos. O carcereiro ficou desesperado, dominado como estava pela vaidade da vida. Pensou que o caminho mais fácil para escapar do julgamento daquela situação seria o suicídio. E esta é a ideia que muitos aceitam ainda hoje. Acham que o suicídio é a saída. O carcereiro era fiel a Roma, como outros são fiéis aos seus deveres de chefe de família, de negócios, de governo e etc. Mas enquanto os homens não forem fiéis a Cristo, tudo isto, por muito bom que seja, não traz a felicidade. Foi o apóstolo Paulo, quem bradou em alta voz, dizendo para aquele carcereiro que todos os presos estavam ali. Isso tranquilizou o carcereiro e fez ele desistir do seu plano de tirar a própria vida. Prezado ouvinte, você que ouve esta mensagem, estás tu também pensando em tirar a tua própria vida? Não faças isto. Ouve nesta manhã a voz do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo, o carcereiro veio cair de joelhos diante dos dois pregadores, Paulo e Silas. Imaginem como Deus pode humilhar o homem do seu orgulho. Foi então que, da agonia daquele momento, em que quase o carcereiro foi ao inferno, sobre a ilusão de uma suposição carnal, que este carcereiro exclamou: Senhor, que me é necessário fazer para me salvar? Senhor, que me é necessário fazer para me salvar? E quantos outros estão no caminho do inferno, supondo que estão salvos, supondo que seus pecados foram liquidados, supondo que sua religião seja verdadeira. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, deixemos este negócio de supor e tenhamos uma firme, uma exata e segura promessa de salvação que Cristo oferece. Gostaria, nesta manhã, se o tempo permitisse, esclarecer cada palavra da pergunta deste carcereiro,
mas isto é impossível por motivo de tempo. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã. Basta dizer que a pergunta deste carcereiro expressou com muita clareza a maior necessidade dele e de todos nós, a necessidade da salvação eterna. Reconheceu o carcereiro que todos os deuses do paganismo nada valiam no momento angustioso porque passava. Não poderia ele encontrar um caminho de salvação, nem a imagem de César, nem o culto que era prestado a César, que era generalizado como objeto de culto, não valia nada para ele naquele momento. O que o carcereiro precisava era de Deus. O que ele precisava era de Jesus Cristo e não dos deuses do paganismo. Porque não foi ele aos dirigentes da sua religião, e sim aos servos de Deus, porque os dirigentes não sabiam o caminho para Deus. Porque o carcereiro não consultou os seus guias espirituais que abundavam ali naquela cidade. Porque o carcereiro não buscou nos livros da religião a solução do seu problema. Esses naquela hora nada valiam. Mas a resposta foi certa, a resposta foi incisiva, foi Cristo, e ele só. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não foi uma pregação eloquente, não foi uma pregação extensa ou uma cerimônia religiosa, mas simplesmente a mensagem de poder, inspirada pelo Espírito Santo, que tocou no coração daquele carcereiro, coração que estava endurecido. Teria ele que aceitar pessoalmente a Jesus, pois a salvação é questão individual. Crê, disse Paulo, teria ele que aceitar a Jesus por Senhor e fazer dele a sua suprema autoridade. Teria ele que renunciar a si mesmo e a Satanás que impera nos corações dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Prezado ouvinte, a base da salvação é a graça de Deus que vem a nós mediante a fé. Boas obras em lugar de fé não são aceitas por Deus, pois não aceitou Deus
os frutos de Caim. O carcereiro não teve oportunidade de praticar boas obras ou atos de caridade. No entanto, ele foi salvo naquela mesma noite, porque creu em Cristo e teve a certeza da salvação. Certa vez, um grande transatlântico inglês, Titanic, afundou em pleno oceano. Isto aconteceu em 15 de abril de 1912. Entre os náufragos do Titanic estava um pregador chamado John Harper, conhecido como o último herói do Titanic. Harper, o qual se agarrou a uma tábua quando o Titanic naufragou. As ondas trouxeram para perto dele outro passageiro, a qual John Harper perguntou: "O senhor é salvo?" "Não", foi a resposta. Então este pregador disse: "Então crê no Senhor Jesus e serás salvo." Ficaram separados pelas ondas. Minutos depois, outra onda os ajuntou e de novo perguntou o pregador: "O senhor já é salvo?" "Não", disse o náufrago. "Então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo", afirmou o pregador. Foram novamente separados pela fúria do mar. Assim aconteceu algumas vezes, até que o descrente, vendo-se sujeito a perecer, a morrer, aceitou o conselho maravilhoso e ali, flutuando em pleno mar, clamou a Deus por socorro, clamou por salvação dos seus pecados. Quando John Harper novamente lhe perguntou se já estava salvo, ele respondeu: "Sim, sou salvo." Deus lhe dera a paz no seu coração. Com este acontecimento, o pregador ganhou a última pessoa para Cristo, pois não resistindo aos intempéries do mar, perdeu as forças e se submergiu nas águas. Prezado ouvinte, a salvação não é difícil de adquirir, como podes pensar. É só crer por a confiança naquele que morreu em teu lugar, que morreu no Gólgota e expiou os teus pecados. Aceita-o hoje e encontrarás a felicidade que encontrou o carcereiro de Filipos, que depois de ouvir a palavra, com a sua casa se submeteu ao batismo e depois ainda cuidou dos apóstolos, lavando-lhe
os vergões e pondo-lhes à mesa. Que transformação radical daquele carcereiro! Que transformação radical se operou no coração daquele homem! Foi como Jesus falou, um novo nascimento. O carcereiro de Filipos nasceu de novo, era uma nova criatura, foi transformado pelo poder do Evangelho. Só Jesus pode operar essa transformação. Sei que tu desejas também esta experiência. Estou certo de que se nesta manhã pedires ao Senhor a salvação e o perdão dos teus pecados, Ele vai transformar a tua vida. Enquanto nós aqui neste estúdio estaremos orando, você também pode orar em teu lar, no automóvel, no bar, no salão de beleza, no presídio, onde você estiver me ouvindo. Clame ao Senhor por salvação, clame por libertação, que Deus possa ouvir o teu clamor nesta hora. Lembre-se, Cristo é suficiente. Sozinho Cristo é poderoso para salvar qualquer um que invocar seu nome. Ele é o Filho de Deus que morreu pelos pecadores e está extremamente disposto a salvar o mais vil pecador. Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de libertação. Venha para Jesus. Peça a Ele o perdão dos seus pecados. E você então receberá a salvação e a garantia da vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Amém.